que é comunhão cristã? Efésios capítulo 5, versículos 1 até o 20, diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Eu convido vocês a curvar a sua cabeça. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, Senhor, como cristãos nessa hora, pedindo, Senhor, queremos aprender mais da Tua palavra para praticar, Senhor. Ó Deus, comunhão cristã é um assunto que tem sido tão falado nos nossos dias, às vezes não praticado, às vezes compreendido da forma errada. Nós pedimos, Senhor, luz do Teu Espírito Santo para que possamos compreender biblicamente como devemos viver essa comunhão, Pai. E que o Teu Espírito nos aperfeiçoe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, dentro dos propósitos bíblicos da igreja, faz parte de um deles a comunhão cristã. A comunhão cristã. O ser humano, por natureza, ele não pode viver sozinho. Ele precisa de pessoas, estar ligado, conectado a outros da sua mesma espécie. Além de dizer que não é bom que o homem esteja só, Deus cria então a mulher e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Nascia aí então dessa declaração e desse ato divino a vida familiar, a primeira comunhão, e a vida social, porque eles deveriam se unir, eles deveriam ser uma só carne, deveriam multiplicar-se. Isso gera uma sociedade. Portanto, família e sociedade não são invenção humana, filosófica, sociológica, psicológica, mas sim, foi uma estrutura dada por Deus
para que pudéssemos nos relacionar, e isso faz bem às nossas emoções, isso faz bem à nossa mente, e isso é importante. Mas também porque a origem é Deus, o referencial para os nossos relacionamentos precisa ser a palavra de Deus. Nós não podemos pensar família ou sociedade apenas com a mente humana. Não que ela não possa contribuir, porque Deus que criou essa capacidade de pensar, e ela pode contribuir desde que não seja inclinada para o mal, mas sim esteja sendo usada pela graça comum de Deus para abençoar a própria humanidade. Mas nos nossos dias nós vemos referenciais de família, de vida social, totalmente diferente do que a palavra do Senhor diz. E como o nosso assunto é comunhão cristã, infelizmente, nós temos deixado que ingredientes do mundo venham a compor a nossa comunhão, o nosso relacionamento, e às vezes nos relacionamos entre irmãos de uma maneira que pode não ser bíblica. Isso necessariamente não é um ato de maldade do crente, mas deve ser um alvo de vigilância, a maneira como eu me relaciono com os meus irmãos. No mundo decaído pelo pecado, é impossível nós vermos então referências corretas e perfeitas. Isso aumenta a nossa responsabilidade de ler a palavra do Senhor, mas não agora apenas para nos edificar, mas também para buscar sabedoria para nos relacionarmos, começando pela família, indo para a sociedade e também chegando na nossa comunhão cristã. Depois da obra da cruz, que Jesus realizou no Calvário, nós devemos ser esse povo que vai mostrar para o mundo um referencial saudável de relacionamento. A fé cristã precisa abarcar as relações humanas, familiares e, sobretudo, com o meu irmão e com minha irmã na igreja ou irmão da igreja, porque nem sempre eu o vejo na igreja. Eu me relaciono com ele fora daqui, na rua, talvez em ambiente de trabalho ou de estudo, agora pelas mídias sociais, pelo meio digital, e eu preciso guardar valores para que eu possa ter um bom relacionamento. Eu não posso, porque alguém é irmão, forçar a barra e tentar impor a minha vontade, porque o irmão não vai falar nada, não. O irmão deve ser alvo de um respeito profundo e um amor genuíno por nossa parte. Quando eu digo irmão, naturalmente eu me refiro a irmão e irmãs. O que é comunhão? Lembra que eu falei dos propósitos bíblicos da igreja? Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, como eu preguei aqui no aniversário da igreja, você vai encontrar 4 propósitos: adoração, edificação, evangelização e ação social. Aonde a comunhão cristã entra nisso? Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a comunhão cristã entra no propósito de edificação. Portanto, edificar a minha fé, eu devo ler a palavra, eu devo ouvir a pregação. Falamos sobre isso na escola bíblica dominical. Foi uma bênção, e entendemos a ação de Deus em Hebreus, usando ali a pregação para poder corrigir o rumo daqueles irmãos, e Deus continua operando por meio da pregação. Devemos estudar a Bíblia e devemos também nos relacionar levando a Bíblia. O texto que nós estamos trabalhando nessa noite diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos, cânticos. E isso não se remete somente a melodias, mas o conteúdo de espiritualidade, de conversa saudável. O texto também nos diz que não deve haver entre nós conversas imorais, profanas ou tolas. Significa, portanto, que devemos ter muito cuidado ao abrir a nossa boca e falar do irmão ou da irmã. Significa que nós temos que ter um temor muito grande de Deus. Significa que as coisas imorais, que são mais óbvias, elas não devem existir, mas todas as coisas carnais não podem existir no meio das nossas conversas.
do nosso relacionamento. Nós precisamos vigiar para termos um padrão bíblico de relacionamento que é a comunhão cristã, que é edificação. Olha que maneira maravilhosa de Deus operar. Nós temos 3 meios de graça, que é a palavra do Senhor, a oração e as pessoas, aqueles que foram salvos por Cristo e agora podem ser meio de graça. Acreditamos que a ceia e o batismo são ordenanças, são momentos de muita reverência, porque estamos fazendo um momento memorial, uma ação memorial ao sacrifício de Jesus, mas não, esses elementos eles não são meios de graça. Os meios de graça são a palavra, a oração e as pessoas. E aí, você e eu temos a responsabilidade agora de levar graça, e não somente graça para os incrédulos, para aqueles que não acreditam ainda em Jesus e na sua obra redentora, mas também graça para aqueles que junto conosco creram no Senhor Jesus. Nós precisamos agora olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã com olhos de amor e edificar aquela vida. E parte dessa graça está o perdão quando o irmão, quando a irmã falha e erra comigo. Quando o irmão ou a irmã fala o que não deve, mas nós devemos dar a ele a chance de se arrepender e devemos amá-lo ou amá-la. Queridos, hoje nós temos, às vezes, a comunhão cristã vista como aquele momento social que fazemos depois do culto, que é uma bênção, é maravilhoso, não tem coisa melhor no domingo, depois do culto, do que juntar com os irmãos em algum lugar na igreja e bater um papo, comer alguma coisa. Essa conversa de igreja pós-culto, ela é uma bênção, desde que preservada também seu conteúdo. Mas, apesar do empenho das pessoas em quererem promover comunhão, não é somente isso que é comunhão. Nós sentarmos para comer alguma coisa, ou beber alguma coisa, necessariamente não estamos edificando um ao outro, que é o propósito da comunhão. A comunhão cristã ela tem que ter um objetivo, um alvo, que é crescimento da vida com Deus. Crescimento em amor, maturidade, para que possamos andar como comunidade de fé, comunidade espiritual e não carnal. Quando eu digo espiritual, eu não estou limitando ao âmbito espiritual, porque somos humanos de maneira holística, ou seja, completa. Temos a dimensão psicológica, emocional, racional, volitiva, mas nós precisamos ter alvo, que é crescimento. E eu não tenho como fazer o meu irmão crescer se eu depreciá-lo. O meu irmão não tem como me fazer crescer se ele não tiver maturidade e me abordar com palavras de bênção. E aqui eu não estou falando de confissão positiva, eu estou falando do que o texto bíblico diz. Devemos falar entre nós com conteúdos santos e espirituais. Porque picuinhas no meio da igreja, irmãos, faz a igreja travar no seu crescimento. Ela para, tanto no crescimento interno, bíblico, quanto no crescimento externo, evangelístico. E nós precisamos então desse contato abençoado, desse relacionamento abençoado. E ter comunhão também não é só falar. Aliás, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Versículo 3, das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Tanto no relacionamento com Deus, quanto no relacionamento com as pessoas, nós precisamos ter
Cuidado para não falar, porque quem muito fala, às vezes fala o que não deve. Corremos o risco até de machucar as pessoas, de falar alguma coisa sem pensar, precipitados de coração. E ouvindo essa pregação, talvez nós nos perguntemos: como é então que eu vou acertar na minha comunhão? Nos versículos 18 e 19 de Efésios 5, que nós estamos lendo nessa noite, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A primeira lição que eu aprendo aqui é o falando entre si. Olha só, comunhão então vai ser um diálogo, uma conversa, com conteúdo abençoado. E o alvo deve ser nos encher do Espírito Santo. Jesus disse: as palavras que vos digo são espírito e vida. Portanto, alguém pode perguntar: como eu vou me encher do Espírito Santo? Enchendo-se da palavra de Deus, inclusive aquela que sai da boca do seu irmão, inclusive aquela que você fala para o seu irmão. Portanto, no seu relacionamento cristão, você pode tanto ajudar a pessoa a se encher do Espírito Santo, contribuir para isso, quanto pode fomentar a carnalidade. E isso então nós temos que tomar uma decisão. Se nós queremos seguir o caminho bíblico, ou se nós queremos seguir a tendência da nossa carne, e o que é mais apropriado aos salvos, meus irmãos, senão a palavra do Senhor. Portanto, conversa que tem o Espírito Santo não tem obscenidades. Conversa que tem o Espírito Santo não tem fofoca, tem verdade. Conversa que tem o Espírito Santo não tem amargura e mágoa, tem perdão. Não tem coisa mais bíblica do que eu virar para um irmão e falar: eu te perdoo, meu irmão. Ou ainda mais bíblica do que chegar e falar: me perdoe, minha irmã, meu irmão, porque eu falhei com você. E nós precisamos ter maturidade para perdoar, querido e querida. Nós não podemos ter uma expectativa de um relacionamento perfeito. As pessoas vão falhar, assim como nós vamos falhar. Lembra na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou: assim como nós perdoamos. Pressupõe na oração que você é um crente que está perdoando. Significa que você também não marca a pessoa com um xizinho e a partir de então deixa de ter um relacionamento sincero com ele. Você e eu precisamos crescer e amadurecer. E parte disso é dar espaço para o irmão errar quando é um erro que a pessoa está melhorando, faz parte do seu processo. Porque nós vamos precisar desse espaço na vida do próximo também. Porque você também vai errar. Eu também vou errar. E nós precisamos ter essa humildade no nosso relacionamento, porque sem humildade não conseguimos ter comunhão. Conversa que tem o Espírito Santo não tem conversa fiada, tem caráter. É conversa para edificar. Alguns esclarecimentos. Talvez alguém possa me dizer assim: pastor, mas eu não posso falar do Brasileirão, do Corinthians, do Vasco. Eu não jogo futebol, mas coitado, quando o Vasco joga, eu vejo as redes sociais, o povo cai em cima. E faz parte, eu acho, aí da brincadeira do futebol. Isso é uma conversa neutra, desde que não haja agressividade. Isso é uma conversa neutra. Não vamos chamá-la nem de espiritual, nem de carnal, no sentido de pecaminoso ou santo. Existe uma coisa que é normal, você conversar sobre coisa desse século que não é errado. Futebol, lazer,
pescaria. Às vezes tem irmão que gosta de pescar e vai com outro irmão e ficam aí final de semana pescando. As irmãs às vezes gostam de falar de moda, desde que seja até um ponto de autoestima e não ultrapasse para o lado da vaidade, é saudável, é normal. Irmão, onde você comprou isso? Onde é que você comprou? Tem uma promoção não sei aonde, tal. Aí você passa o produto tal, que faz não sei o que, que mistura com pó do não sei o que e tal. Isso é assim. Até um certo limite, é claro que você pode conversar outros assuntos com o seu irmão. Você até precisa, porque senão vocês vão parecer dois querubins que já estão na glória. Às vezes você compra um celular novo, você vai dizer que tem uma promoção, você aproveitou a Black Friday, comprou na internet. E aí o irmão, não, então me passa isso, se não tiver na Black Friday, mas a loja pode ser barata, pode ser que eu consiga também. Entretanto, dentro dos limites que o teu coração, a tua consciência cristã vai mostrar que isso é normal, você tem que tomar um cuidado. Se você for visitar um irmão, e aí você está conversando, daqui a pouquinho vocês estão falando do motor do carro. Aí o irmão abre o motor e mostra que o mecânico fez aquilo e que fez aquilo outro. Aí vocês passaram a tarde falando de mecânica. Normal? Normal. Mas foi só isso. No final vocês fizeram um lanche e tchau. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Mas você não pode dizer que você teve um momento de comunhão com o irmão. Você teve um momento social. Você teve um momento de relacionamento, de amizade, que é extremamente saudável e deve existir no nosso meio. A irmã foi na casa da irmã, tomou chá, comeu bolo, falou da receita e tal, e conversaram do filho, do preço, do mercado, e sequer falaram de Jesus. Embora eu ache um pouco difícil dois crentes se encontrarem e não falarem de Jesus. Mas se foi assim, não diga que eu tive um momento de comunhão com a irmã. Não teve. Teve um momento de relacionamento social. Não é errado, mas só seja honesto com você mesmo, porque você vai precisar ter momentos de comunhão com aquela pessoa. Vigie, porque se nós nos enganarmos, achando que comer, beber ou conversar é comunhão, nós não vamos cumprir o alvo bíblico que Deus estabeleceu para a comunhão cristã, que é de nos edificar, de eu também me encher do Espírito Santo com a contribuição do meu irmão, ou melhor ainda, dos meus irmãos no coletivo. No novo comentário bíblico da editora Vida Nova, organizado por Davidson, há um comentário que diz assim: nossas palavras não deveriam ser apenas uma reação instintiva ao estímulo exterior, como são frequentemente. O Espírito Santo deveria controlá-las. Olha que grau de maturidade fantástico. O Espírito Santo controla, Ele é Senhor, Ele governa as minhas palavras. Não que Ele vá amordaçar minha boca e eu vá ser um robô, ou uma caixa de som alto-falante que eu só falo aquilo que o Espírito Santo disser. Mas significa que eu vou ser guiado em santidade nas minhas conversas e no relacionamento com o meu irmão. Concluindo, primeiro, tenha em mente de maneira clara o que é comunhão. Tenha também objetivos da palavra, em segundo lugar. Em terceiro lugar, seja humano na sua comunhão. Ou seja, mesmo quando você fala de Jesus, você pode estar fazendo outras atividades, como correndo com o irmão, fazendo academia, fazendo qualquer outra coisa, desde que você consiga fazer isso em santidade. E tenha relacionamentos normais também. Nós precisamos ter relacionamentos, porque, em quarto lugar, a falta de relacionamentos gera problemas emocionais. O isolamento gera problemas emocionais. Quantas pessoas estão doentes porque, entre aspas, se relacionam só pela internet e estão doentes emocionalmente? Entretanto, cuide com excesso de relacionamento, porque isso também gera problemas sociais. A própria Bíblia diz que não devemos estar todos os dias na casa do nosso irmão. Em quinto lugar, relacione-se primeiro com Deus. Isso vai fazer você ter uma perspectiva correta de relacionamento e de comunhão. E quando você
aplicar esses princípios na dimensão humana, você vai atentar para os propósitos bíblicos, que é uma edificação abençoadora. E também você vai estar cheio e satisfeito de um bom relacionamento com o seu Pai, proporcionado por Jesus. Você vai poder levar palavra de fé, amor, alegria, esperança e consolo de maneira genuína, porque isso faz parte do seu relacionamento com Deus. Portanto, em sexto lugar, guarde essa prioridade. Deus, depois eu e Deus estarmos bem, eu e Ele sempre está bem, eu estar bem, e aí então pessoas. Isso, queridos, concluindo, é os dois grandes mandamentos dados por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe grandemente a melhorarmos a qualidade da nossa comunhão e dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.